Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Números. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 3 do livro dos Números. São 51 versículos, tá? Já adianto. Então, muita paciência na hora da leitura para podermos estudar este capítulo. Este capítulo ele não termina, vamos dizer assim, no versículo 51. Por quê? Porque ele se estende até o capítulo 4, versículo 49. Claro que nós não vamos estudar os dois capítulos hoje. Hoje é só o 3. E depois, no próximo estudo, nós damos continuidade no capítulo 4, tá? Para não ficar tão extenso e cansativo, ok? Então pegue a sua Bíblia, sua caneta, e vamos para a leitura do estudo do capítulo 3 do livro dos Números. Nós vamos nos deter nesse capítulo sobre as tribos de Levi, os levitas que nós estamos falando, aqueles que não foram contados no recenseamento, tá? Nós vamos ver nesse capítulo 3 sobre a tribo de Levi. Vamos à leitura, ela é extensa, 51 versículos. Vamos com bastante calma, sem pressa, para podermos ir entendendo o texto e depois estudá-lo, ok? Eis a posteridade de Araão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Araão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Araão, sacerdotes, que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Araão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Araão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião. E farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas. E farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Araão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás Araão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito, que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo o primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel.
desde os homens até os animais, são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobine e Semei. Filhos de Caate, segundo suas famílias: Amram, Izahar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobine e de Semei. São as famílias dos Gersonitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 7.500. A família dos Gersonitas acampavam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os Gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Cate provém as famílias dos Amramitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e os Ozielitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões de idade de 1 mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Oziel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Araão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e as dos Muzitas. Essas são as famílias dos Meraritas, contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal da família de Merari era Suriel, filho de Abiail.
acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio, com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda de reunião, ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas, recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara, todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões, entre os israelitas da idade de 1 mês para cima, e faz o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas, em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas, segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente da idade de 1 mês para cima eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar dos deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 siclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos, para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Essa é a leitura do capítulo 3 do livro dos Números. Eu disse que era um pouco extensa quando nós começamos a estudar. Nós vimos o recenseamento nos capítulos anteriores, a organização do acampamento no capítulo passado, para que o povo se colocasse em marcha para a terra prometida. E aqui nós temos o recenseamento da tribo de Levi. Por quê? Porque, como nós vimos também anteriormente, a tribo de Levi não foi contada no recenseamento. Ela foi separada exclusivamente para o serviço do santuário, juntamente com os sacerdotes. Tá? Então, as tribos de Levi. A tradição israelita
sempre entendeu os levitas como os servidores exclusivos do santuário. Então, a tradição israelita sempre entendeu desse modo. Os levitas como servidores do santuário, tá? Contudo, segundo em Êxodo, que nós já estudamos, dos capítulos 25 até o capítulo 31, houve um momento na história, nós já vimos isso, houve um momento na história em que os assim chamados sacerdotes ou descendentes do sacerdote Sadoc procuravam mostrar-se aparentados com Araão, descendentes de Araão também. Apresentavam-se como os zeladores e senhores do templo de Jerusalém, tá? Ou únicos que podiam oficiar, tocar e servir-se dos objetos sagrados. Então houve esse momento na história, né? Afastando assim, esse grupo afastou assim os levitas para os trabalhos inferiores. Eles passaram a fazer os trabalhos inferiores no santuário. Os levitas e suas famílias e tribos eram praticamente serventes dos sacerdotes. Assim o consigna o documento sacerdotal. Então nós vimos nesse capítulo que os levitas eram praticamente serventes dos sacerdotes. Mas nós vimos aqui no início que a tradição israelita sempre entendeu os levitas como servidores do santuário. Mas, em determinado momento, este grupo, descendentes do sacerdote Sadoc, se intitularam parentes de Arão. Então, se são parentes, são da classe sacerdotal. E passaram a ter o domínio. E colocaram, assim, o grupo dos levitas com trabalhos inferiores no templo. E aqui nós vimos a leitura que tudo que se refere aos levitas era tomado como resgate dos filhos de Israel. O primogênito do gado, o primogênito dos filhos, eram como resgate para os demais filhos de Israel. Então, os levitas, em determinado tempo, passaram a ficar com o trabalho inferior no templo. Tá? Então, esta é a apresentação da tribo de Levi, que nós vimos no capítulo 3. Como eu disse no início desse estudo, este capítulo não termina aqui. Nós vamos ter a continuidade no capítulo 4, que é o próximo estudo, que vai continuar falando da tribo de Levi, que os levitas e suas famílias eram praticamente serventes dos sacerdotes, assim como o documento sacerdotal dizia, Nesses 2 capítulos vai tratar sobre isso. Então eu convido você para que no próximo estudo a gente dê continuidade. Hoje nós vimos o recenseamento da tribo, o início, a primeira parte, vamos dizer assim, do recenseamento da tribo dos levitas, da tribo de Levi. Vimos o quanto eles foram, vamos dizer, prejudicados por um grupo de sacerdotes que se intitularam parentes de Araão e fizeram dessa tribo seus servidores. E não, obviamente, e não propriamente dito servidores do santuário, como a tradição israelita entendia que os levitas fossem. Tá? Então, no capítulo 4, nós vamos dar continuidade nesse estudo. É importante lermos até aqui para entendermos esse recenseamento. Vimos também
que cada casa patriarcal tinha o seu príncipe, o cabeça, aquele que se destacava naquela tribo, naquela casa patriarcal. O príncipe da casa de fulano de tal como nós vimos aqui. Então, este capítulo mostrou para nós o início, né, do recenseamento e qual era o serviço do povo levita, da tribo dos levitas. Próximo capítulo, nós vamos continuar com esse estudo para entendermos melhor, então, a tribo dos levitas. Hoje nós entendemos o porquê eles não foram contados no primeiro recenseamento. Foi para fazer parte exclusivamente do trabalho do santuário. Ok? Espero vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos.